São. Meu pai está para chegar a qualquer momento. Não tenho cabeça para idílios. Me perdoe. Eu que tenho que pedir desculpas, meu amor, pela infantilidade. Você com tantas preocupações, e eu me comportando como uma mocinha desvairada. Me perdoe. Mais uma vez o rapaz ficou desconcertado. A beleza de Lídia, seus olhos brilhantes, o confundiam. Mas só por instantes. Seu olhar se desviou e foi até onde risadas de crianças desanuviavam tristes pensamentos. Lídia, essas risadas de crianças vêm da casa de Teresa. Como posso saber? Ela me expulsou antes que eu tenha me aproximado da porta. Ricardo nem escutou as últimas palavras. Seus olhos não conseguiam se desviar de um ponto distante. Lídia, minha mãe deseja lhe falar. Vou dar algumas ordens aos empregados, depois irei encontrá-la. Ricardo beijou-lhe a face, e Lídia estufou o peito. Mais uma vez ela ganhou a luta, isso pensou ela. De fato o rapaz tinha ordens a dar, mas a desculpa foi para que fosse averiguar o que estaria acontecendo na casa de sua boa amiga. Teresa, veja quem vem chegando. Teresa moou. Com certeza ele tinha vindo tomar satisfações pelo desacerto com Lídia. Bom dia. Então, Teresa, eles não voltaram. Ricardo evitava falar claramente, pois era ouvido por muitos. Crianças, vão brincar. Tônico, vá com eles para trás da casa. Como lhe falei, lá tenho que colher. Leve essas tinas que já separei que logo estarei com vocês. O menino bateu continência e saiu em retirada tendo seu pelotão acompanhá-lo. Como vê, tive que trazê-los para não deixá-los sozinhos com fome e medo a rondar-lhes. Sabe o que aconteceu a seus pais? Só sei o que escuto aqui, acolá, mas nada de concreto. A única certeza que tenho é que não vou deixá-los sozinhos e para isso conto com sua compreensão. Claro, Teresa. Em que posso ajudá-la? Permitindo que eles fiquem aqui por hora, já seria de grande ajuda. A casa é sua, esqueceu? Não é assim que pensa seu pai. Eu aqui estou à frente de tudo, mas, mesmo se assim não fosse, não deixaria esta casa. Está bem. Não fique furioso, que isso não fará bem a ninguém. Você encontrou Lídia. Esbarrei-me com ela. Disse-me que tiveram novo atrito. Não quero falar sobre isso. Me magoa demais. Tenho que estar bem, pelas crianças. As crianças têm razão. Você parece um anjo. Sabe bem que não sou. Dei aos meus avós muito trabalho quando pequena. Você? Como poderia? Era um doce de criança. Lembra as nossas correrias em que entrávamos casa dentro pés sujos de lama, manchando assoalho? Teresa deu uma sonora gargalhada. Era muito bom relembrar a infância. O rapaz viu a alegria estampada naquele rosto angelical e leve ímpetos de abraçá-la. Foi um breve momento em que o tempo parecia ter parado. Teresa, não vem. Tônico estava à porta, braços cruzados, fisionomia fechada. Ricardo, me perdoe. Tenho que ir. Prometi às crianças ajudá-las a mexer com a terra. Elas ficarão aqui? Permiti. Teresa, já lhe disse que a casa é sua e se assim é, não posso levá-los de volta sem sabê-los cuidados. Deixei um bilhete onde estariam. Se Rosa Maria não vier, também não os levarei. Estou preocupada com o que pode. Teresa não continuou, pois percebeu olhinhos brilhantes a espreitá-los. Depois conversaremos. Não quero que as crianças nos ouçam. Vai voltar à minha casa? Deveria, mas não queria deixá-los sós. Direi à minha mãe que está muito ocupada. Na verdade está maravilhosamente ocupada. Parece mãe dessa turminha. Ricardo, não é hora para brincadeiras. Ricardo retirou-se deixando sua risada no ar. Quando foi procurá-la, estava com o coração apertado, agora saía de sua casa com face transformada. Dias passaram e a situação não mudara. Lídia evitava encontrá-la. Ricardo contornou a situação anterior dizendo que ela cumpriu ordens ao deixar a casa carregando refeição, e foi do mesmo jeito nos dias que se seguiram. Dona Eleonora não soube das crianças, pois entregava-se à leitura. O evangelho era lido e relido. Dele tirava forças para a compreensão dos acontecimentos. Capítulo 13. O enfermo retorna. Ricardo todos os dias ia até a casa de saúde e numa dessas vindas trouxe quem já era muito esperado por Eleonora. Ela ficou deveras emocionada ao vê-lo, pois Ricardo,
sempre dizendo que ele logo estaria de volta, fez com que ela aguardasse sua chegada em meias orações. Augustus, apesar do pouco tempo afastado, estava irreconhecível. Magro, ossos do rosto sobressaindo, olhar distante, palidez total. Eleonora enxugou as lágrimas que teimavam em descer por sua face. Não era hora para choros, pensou ela. Tinha que ter forças para que seu esposo sentisse que ali estaria seguro e que logo retomaria todas as funções. Ricardo, chame Pedro. Não vai conseguir sozinho acomodar seu pai. Eu ajudo, disse Teresa. Teresa, minha filha, deixe isso para homens. Será esforço demais. Terá que ser esforço com cuidado e essa parte uma mulher sabe fazer melhor. Se assim o diz. Lídia nem apareceu. Viu da janela que chegavam, mas não queria presenciar cenas de lamúrias. Esperava mais de suas férias. Não tinha conseguido o noivado, e agora Ricardo se dedicava exclusivamente ao pai. Ainda tinha a insuportável Teresa. Assim pensando, preferiu pegar um livro e dedicar seus pensamentos a ele. Na parte baixa da casa. Quando Teresa foi ajudar o rapaz e tocou em Augustus, naquele corpo inerte, seus olhos deram de encontro àquele olhar que antes fixava o vazio. A moça estremeceu. Parecia que as forças lhe fugiam e só deu tempo de abaixar na cama aquele corpo sustentado pelo lençol. Teresa cambaleou no que foi amparada por Eleonora. Teresa, está pálida. Não falei que era muito esforço para uma mocinha? Teresa mal pode responder. Estava fraca, suas pernas pareciam amolecidas, sem poder sustentá-la. Filha, não deve estar se alimentando direito. Sente aqui e quando melhorar vá até a cozinha e tome um bom caldo quente. Ricardo olhava tentando entender. Teresa era uma moça forte, de muito equilíbrio. Tanto no corpo quanto na mente. O rapaz se perguntava se seria a situação em que se encontrava seu genitor que a deixara assim. Sabia que ela o temia, tinha consciência que muitos o temiam. Olhou aquele corpo inanimado e sentiu dó. Pobre pai, pensou ele. Sempre tão ativo, dono de todas as situações e agora, filho, vamos acabar de ajeitar o que você começou. Parece disperso. Eleonora falava e arrumava o esposo entre cobertas. Ricardo, tem que ver o receituário. Com orações e muito zelo, tenho fé que essa situação em que se encontra seu pai logo se inverterá. Mãe, tenho que lhe falar. Ricardo tinha certeza que, se o pai não tinha forças para se movimentar, faculdade não lhe faltava para entender o que diziam. Quando ficou a sós com a mãe, passou-lhe o que lhe foi dito. Mãe, os exames laboratoriais nada acusaram como também as radiografias feitas. O que os médicos pensaram antes foi por terra, os exames revelados nada acusaram que possa deixar o pai nesse estado de prostração. Como? Esse foi o diagnóstico. Como então ele se encontra nesse estado? Não sabem, mãe. Foge ao conhecimento deles. Deus, Eleonora sentou-se, pois não conseguia manter-se de pé. Dona Eleonora, escutei o que Ricardo lhe falava. Desculpe a intromissão, mas esses médicos daqui usam uma medicina atrasada. Leve-o para a cidade grande e verá que logo o diagnóstico será acertado. Ligarei para meus pais, que com certeza não lhes negarão hospedagem. Lá será melhor para procurarmos um bom profissional, ou vão deixá-lo morrer à míngua. Lídia. Ricardo estava ficando exasperado com o comportamento da moça que não tinha meias palavras. Dona Eleonora, apesar do sofrimento, estava sempre condizente. Lídia, agradeço sua preocupação. Augustus agora está entre os seus, e isso com certeza ajudará em sua melhora. Se for necessário, faremos o que sugere e desde já agradeço a acolhida de seus pais. Agora deixe-me voltar ao quarto, pois ele pode estar precisando de ajuda. Eleonora se retirou, deixando os dois num clima tenso. Lídia, meça suas palavras. Apesar de meus pais morarem aqui, não estão isolados do mundo. Ele fez os exames devidos e os resultados são claros. Na queda não houve nenhuma lesão como se pensou a princípio. Agora que lhe dei as explicações devidas, com licença. O rapaz retirou-se, fazendo chegar ao rosto da moça o vermelhão. Lídia sentiu-se ilhada por um mar revolto, infestado de tubarões querendo lhe devorar a qualquer momento. Sentiu falta de casa, das compras feitas quando algo aborrecia. Seu pai era benevolente quanto a preencher os cheques sem dar-lhe limites.
Comprava o que já tinha e chegava em casa com caixas e mais caixas que nem se importava em abrir. Lídia ficou amada. Isolou-se em seu quarto e mergulhou na leitura, esquecendo que alguém poderia precisar de sua ajuda. Ricardo saiu de casa em passos apressados sem direção certa a tomar. Escutou ao longe risadas de crianças e sem perceber para lá se dirigiu. Em meio ao caminho, parou e tomou direção contrária. Agora tinha certeza de seus passos. Chegou onde queria e bateu palmas para chamar a atenção de quem estivesse na casa. Nada. Nenhum ruído. Aproximou-se para bater na porta e, quando fê-lo, ela abriu sem um ranger. Senhora, há alguém em casa? Nada. E, como a casa era minúscula, só com um olhar via-se que estava deserta. Só um papel, folha que fazia parte de um caderno, balançava com o vento vindo da porta. Estava preso na borda da mesa e chamou a atenção do rapaz. A situação permitia que fosse lido sem ser intromissão. O rapaz começou a ler e teve que se sentar com a revelação. Rosa Maria explicava na carta ao sumiço e entregava as crianças aos cuidados de Teresa. Mas o que baqueou o rapaz foi o motivo da partida. Dizia ela: Teresa, não consegui suprir minha mesa só com o plantio. Antônio foi embora e ele teve fortes motivos para isso. Fui culpada. Exigi demais dele, mas, mesmo assim, fui tentar trazê-lo de volta, pois o amo. No entanto, meu passado me condena. Fui fraca. Podia ter fugido, mas os trocados deixados na mesinha eram a comida dos dias que se seguiam. Só não me arrependo de ter tido as crianças e de não as ter despejado fora como queria quem me engravidou. Quando Antônio veio morar comigo, nunca mais permiti que esse homem de mim se aproximasse. O nome dele nunca havia revelado. Quando do acidente do barranco, esse lugar nos foi oferecido e aí começou minha expiação. Ele voltou a me procurar e minha paz acabou. Quando numa discussão disse-lhe que não permitiria que me usasse mais, que eu tinha meu esposo, minha família formada, não pensei que Antônio estivesse já em casa e a tudo tivesse escutado. Teresa cuide de minhas crianças. Vou à busca de trabalho e, quando tiver condições, volto para buscá-los. Não pense que não os amo. Eles são minha vida. Com certeza terá a ajuda da casa grande e não será mais do que uma obrigação do Sr. Augustus. Me perdoe. Beije meus filhos por mim. Meu pai, até onde vai sua culpa? As crianças. Deus. Não, ele não seria tão sem escrúpulos. O rapaz ficou ressabiado. Que atitude deveria tomar, ele se perguntava. Seu pai, da maneira que estava, não poderia responder por nada. O rapaz dobrou o papel, guardou e tomou o caminho para a casa de Teresa. Essa nem o viu chegar, pois estava entretida com várias histórias que cada um insistia em lhe contar. Será que posso interromper só um pouquinho? Tônico nem esperou Teresa responder. Venha, sente-se. Estamos contando para Teresa as histórias que nossa mãe nos conta para a gente dormir. Se me permitem. Estavam todos sentados no chão da pequena sala. Teresa chegou-se para perto dos pequenos, deixando espaço para que Ricardo pudesse ocupá-lo. Teresa, tenho que lhe falar. Fui até a casa dos Psiu. Vários dedinhos foram aos lábios indicando ao Ricardo que o momento era só para escutar. Ele os olhou e sentiu uma ternura imensa. Maior do que já lhes tinha. Desculpem. Esperarei minha vez. As histórias pareciam intermináveis. Apesar da paciência do rapaz, seu tempo era pouco. Teresa, Psiu. Ainda não é sua vez. A mãe nos diz que, quando um fala, os outros só têm que ter ouvidos. Teresa olhou para Ricardo, deu um sorriso e fez sinal para Tônico, que concordava plenamente. Depois de várias historinhas contadas, e muitas foram motivo de muitas risadas, chegou a vez de quem agora esperava por isso impacientemente. Então, agora posso contar minha história, não é? Tônico afirmou com a cabeça e várias cabecinhas o imitaram. Então, Ricardo continuou, vou fazer o seguinte, contarei uma história para todos, mas peço a vocês um breve tempinho para falar a sós com Teresa. Concordam? Houve um silêncio. Nenhuma das crianças queria ficar longe de sua fada madrinha. Crianças, não sairei daqui. Vou até a varanda ver o que esse moço de reluzente armadura quer com essa feia donzela e logo voltarei. As crianças riram de rolar no chão. Feia. Como Teresa podia se achar feia? Eles não entendiam,
pois para eles ela era a mais linda das princesas das historinhas que ouviam. Ricardo pegou a moça pela mão, que se deixou conduzir até o canto da varanda, onde de certo as crianças não os ouviriam. Teresa, fui até a casa das crianças. Você sabia que elas estavam aqui, foi procurar seus pais? Precisava fazer algo. Elas não poderiam ter sido abandonadas. Nem os animais têm tal comportamento. Mas quero lhe falar do que encontrei. Achou-os. Agora era Teresa quem estava impaciente com os rodeios do moço. Ela deixou-lhe um bilhete. Nele pedia que ficasse com as crianças até que pudesse buscá-los. Isso, segundo ela, acontecerá quando encontrar trabalho para sustentá-los. Mas disseram que tinha ido à busca do marido. Isso ela também fala. Não o culpa, pois diz que, se existe um culpado, ele certamente não é. Ricardo, se ela escreveu tudo isso, não fica mais fácil se me der a carta. Ricardo remexeu os bolsos à procura de algo que, com certeza, não queria encontrar. Teresa, desculpe. Fiquei tão desnorteado que a perdi. Devo ter deixado cair, tão apressado estava em chegar aqui para lhe falar. Que pena. Mas se sabe exatamente o que continha, não tem grande importância tê-la perdido. Rosa Maria pedia que você cuidasse das crianças. Se o fardo fosse pesado demais, que pedisse auxílio na casa grande. Com certeza ela se referia à minha família. Com condições para tal estou eu e minha mãe. Essa com certeza não negará ajuda. São muitas bocas para alimentar, de onde você tiraria o sustento? Teresa ficou muda. Estou apavorada. Em pouco tempo perdi 2 seres que eram a luz da minha vida e agora me vejo cercada de vários pirilampos. Consegue entender? O que posso lhe dizer é que é minha obrigação ajudá-la a cuidar deles. Não quero que nada lhes falte. Peça ajuda à esposa de algum peão. Diga-lhe que pagarei regiamente. Mandarei alimentos necessários e, se faltar algo, quero que todos os dias faça uma lista do que for necessário, não esquecendo as guloseimas que toda criança gosta. Ricardo, não preciso de tanto. Eu mesma dou conta do trabalho. São ótimas crianças, será trabalho fácil. Também tenho certeza que será por pouco tempo. Deus há de permitir que não seja a longo tempo que a mãe se manterá afastada. Não importa o tempo, e sim que nada lhes falte. Agora tenho que deixá-los, pois minha mãe, com certeza, procura por mim. Só tenho que agradecer, pois, quanto ao que antes me assustava, moradia e sustento dos pequeninos, você nos trouxe um alento. Como sempre, você é um bom amigo. Ricardo beijou-lhe a face e uma imensa ternura os envolveu. Ainda pensando nas crianças, chegou a casa, e uma voz áspera o despertou. Ricardo, me magoa indo se encontrar com aquela que me tem desprezo. Ricardo passou por ela afastando-a delicadamente, pois sua figura impedia que adentrasse a casa. Ricardo. Estou falando com você, Lídia. Esse ataque nesse momento não procede. Estou cansado e tenho que ver meu pai. Com licença. A moça bateu os pés, quase espumando de tanta raiva sentida. Sua fúria envolvia em uma energia negativa que mais mal lhe fazia, e ela não se dava conta disso. Ainda descontrolada, foi até o quarto que lhe foi destinado, abriu o baú onde colocara suas roupas para viajar e jogou-as como se estivesse jogando em quem cada vez mais tinha vontade de esganar. Essa era a sua visão. Viu o que queria, pois deixava sentimentos ruins tomarem conta de seu ser. Assim que terminou o que queria fazer, desceu as escadas, puxando o que deveria ser carregado com cuidado. O barulho fez com que Ricardo fosse averiguar e ficou espantado com a cena. Lídia, enlouqueceu? Louca vou ficar se continuar aqui por mais tempo. Então, de novo, a atriz entrou em cena. Ela sentou-se em meio à escadaria e soltou um convulsivo pranto. De imediato amoleceu o coração daquele ingênuo rapaz. Lídia, está parecendo uma menininha com esse chororó todo. Onde pensa que vai uma hora dessas? Ricardo pegou a mala que ia acabar de rolar escada abaixo e levou-a de volta ao quarto. Ela o seguiu como se de fato fosse uma menininha. Ricardo, não aguento mais permanecer nesta casa, parecendo ser um estorvo. Tudo que falo vocês não acreditam. Parece que só tem olhos para uma pessoa. Sim. No momento, só posso ter olhos para meus pais. Minha mãe precisa de consolo, e ele de muita ajuda. Independente de qualquer coisa,
Não podemos ser seus juízes. Não seria apoiado por Deus. Juiz. Sobre o que está falando? Desculpe, Lídia. Foram meus pensamentos que se atropelaram em minhas palavras, mas, no momento, só peço que tenha paciência. Você sempre foi uma boa amiga. Peço que entenda esse momento difícil que estamos passando. Ela se aproximou do rapaz, tocou seu rosto para que ele a fitasse, e, nesse momento, usando toda sua sinceridade disse, Ricardo, temo perdê-lo. Eu amo e não é capricho. Houve momentos em que estar ao seu lado me fazia ser invejada por minhas amigas, e eu adorava isso. Mas agora, se você sair da minha vida, deixará um vazio enorme como um mais profundo abismo. Lídia, estou vivendo várias situações em que não sei como agir. Só posso pedir que tenha paciência. Se fui indelicado, me perdoe. Não quero que vá. Viemos juntos e assim terminaremos nossas férias. O rapaz deu-lhe um beijo e saiu do quarto, deixando-a com um sentimento que nunca havia experimentado, arrependimento pelas ações praticadas. Sentiu-se envergonhada. Parecia que, apesar das tantas roupas, nada usasse. Enquanto isso, na parte baixa da casa, mãe, não acha que Lídia pode ter razão? Se só tivermos o médico uma vez por semana cuidando do pai, será que a melhora virá? Estou orando por isso, filho. O médico disse que cada vez ele ficará mais desperto e melhorará a alimentação. Quando ele acorda e me fita, meu coração aperta, e minha garganta dá um nó. Sei que estou errada no meu proceder, tenho que ser forte e passar isso para ele. Mãe, você é mais forte do que pensa. Não merecia essa aprovação. Filho, o que sabemos nós de merecimento? Sabe que não pode me avaliar só por essa vida que aqui vivemos. O rapaz abraçou-a, beijando-a calorosamente. Mãe, você é o que é, e tenho certeza que sempre fui assim. Uma boa alma. Quisera eu poder aliviar seus sofrimentos. Filho, Deus me abençoou com um filho maravilhoso. O que terei que passar ninguém passará por mim. Aprendemos que com fé e orações sentidas amenizaremos nosso caminhar, então que assim seja. Quanto ao que você falou, vamos dar o tempo necessário para que aconteça o que o médico falou. Se suas férias acabarem e o quadro de seu pai permanecer, vamos para a cidade juntos. Como sempre a senhora é sábia. Agora é melhor voltarmos ao quarto, ele pode ter acordado. Sim, filho. Tenho certeza que mesmo parecendo dormir seu pai nos escuta. Só quero que ele ouça palavras de alento e não de preocupação. Quando chegaram ao quarto, tiveram uma surpresa. Lídia estava cuidando dele. Trocara suas vestes sem sinal de repugnância pelo que o doente tinha feito. Lídia, Ricardo, me passe o álcool. Veja o creme que deverá ser usado. Ricardo atende, mas é estupefato. Eleonora não se surpreendeu. Orara para que Lídia usasse o que estava escondido em seu ser. Aquela moça que parecia frívola, que estampara orgulho, com certeza não era aquela que amava seu filho. Eleonora olhou e sentiu-a diferente, até o semblante da moça mudara. Estava serena e seus gestos eram firmes. Eleonora ia pegar as peças de roupa que foram trocadas, mas Lídia se antecipou. Deixe. Eu mesmo levo para que sejam lavadas e desinfetadas. Isso é muito importante, fervê-las para que não haja contaminação. Obrigada, minha filha. É uma boa filha do divino. A moça deu um sorriso e deixou os dois a sós. Mãe, o que aconteceu? Será um milagre. Um milagre de Deus. Às vezes se está dormindo nos maus feitos e de repente algo nos fez despertar para a vida. Não estou entendendo. O que a faria mudar? O amor por você. Estou deveras surpreso. Nunca tinha visto assim tão despojada de seu orgulho. Filho, você fugiu de um compromisso firmado com ela e isso é evidente. Se você não a ama, não a engane. O que sente por Teresa? Antes de o rapaz responder, Augustus abriu os olhos e tentou balbuciar algo que, mesmo sem sair de seus lábios, seus olhos mostraram que seria de muita importância. Pai, tente ficar calmo. Sente dor? Um movimento quase imperceptível com a cabeça mostrou que não. Sente sede? Fome? Oh! Pai, desculpe. Peço que tenha calma e mostro-me ansioso. Mãe, pelo horário deve saber das necessidades dele no momento. Ajeitei-o nos travesseiros. Trarei o suco.
que graças aos seus ele está conseguindo engolir com mais facilidade. Hoje é dia de visita médica. Como ele falou, virá aqui de 2 em 2 dias religiosamente. Eleonora saiu deixando o filho alisando os brancos cabelos do pai. Carinho que nunca havia feito quando ele estava de saúde perfeita. Augusto sempre achou por seu filho ser varão, que carinhos e intimidade enfraqueceriam o relacionamento entre os dois. Sempre tratou o rapaz com voz firme e distância de afagos. Seu porte, sua altivez inibia que esse procedimento partisse do rapaz. Agora debilitado, esvaziando de sua altivez, recebia o carinho que há muito o rapaz gostaria de ter feito. Augustus tornou a ficar agitado, sua expressão transmitia isso. Pai, a mãe já foi providenciar o que você precisa. Não, pai. O senhor está falando. Mãe. Mãe. Ricardo ficou tão emocionado que nem tentou saber mais o que ele queria dizer. Filho. O que aconteceu? Eleonora e Lídia chegaram ao aposento ao mesmo tempo, e Eleonora sentiu que lhe faltavam as pernas para se aproximar da cama do enfermo. Mãe, ele falou, graças a Deus. Vamos orar e agradecer o momento. Será que permitem que eu comece? Eleonora, que ainda não havia conseguido se recompor do susto, assentiu com a cabeça. Ricardo estava tão emocionado que nem atinou para o momento. Lídia com fervor repetiu o que havia escutado por várias vezes naquela casa. Agradeceu pela possível cura e pediu ao Todo-Poderoso forças para o enfermo e seus familiares. Saindo do êxtase, Ricardo se deu conta que quem orava era uma pessoa até então desconhecida para ele. Quem estava ali não era a moça com quem convivia há tempos. Então, olhou-a com os olhos do amor. Esse que ele mesmo não sabia que o seu coração continha. Com voz embargada, agradeceu o carinho, porque a oração para o enfermo foi um afago. Augusto serenou. Sua expressão não era mais de desespero. Havia serenidade. Ajudada pelo filho, Eleonora conseguiu que o enfermo ingerisse o suco e não deixaria que suas forças se esvaíssem. Filho, seu pai está bem. Com certeza logo estará se comunicando melhor e tudo devagarzinho, com as graças do Senhor, se normalizará. Vá com Lídia dar um passeio. Você precisa espairecer. Vamos, Ricardo. Lídia o puxava pelo braço, mas o rapaz titubeava. Se não quer sair de perto de seu pai, lhe farei companhia e Dona Eleonora poderá descansar. Assim é melhor. Vá, mãe. Está baqueada e deve descansar para renovar suas forças. Adoecendo não será de muita ajuda, não é? Obrigada aos dois. Vou me recolher, mas não por muito tempo. Assim que o médico chegar, me chamem. Não ousem deixar de fazê-lo. Não pensem que assim me pouparão. Preciso conversar com ele, saber de que maneira poderei ajudar Augustus. Pode ir tranquila. Não passarei por cima de suas ordens. Filho, sabe que nada ordeno, só não quero me afastar por muito tempo de seu pai e mais, saber direitinho como ajudá-lo a superar esse momento difícil. Ricardo beijou-a carinhosamente. Tinha orgulho daquela mulher. Agradeceu a Deus tê-la como mãe e poder usufruir de todo o amor e bondade exalados por ela. Ricardo, se quiser descansar, ficarei aqui. Sei que pouco dormiu à noite, deixe-me ficar por hora. Estou bem. Agradeço sua amabilidade. Está mudada, Lídia. O que aconteceu? O medo de perder quem amamos faz a mudança. De verdade, sinto-me diferente, ou melhor, agora me sinto parte de vocês. Antes eu é que era diferente. Não sei como suportou tanta futilidade e incompreensão. De emotivo. Mas outra hora falaremos disso melhor. Augustus voltou a gemer, mas parecia sentir dor em sonho. Fantasmas do passado não o deixavam em paz. Queriam sua derrocada, e o afastamento de Eleonora o deixava vulnerável. Ela o cercava de orações, impedindo que dele se aproximassem. Ela era incansável em sua fé. Enquanto Ricardo conversava com Lídia e Eleonora estava adormecida, foi o momento certo para recomeçarem. O rapaz colocou a mão sobre a testa do enfermo e orou. Sabia que ele precisava de orações tanto quanto dos remédios ingeridos. Ele acalmou, e o rapaz sentou-se, pedindo que Lídia fizesse o mesmo. Lídia, quero esclarecer o porquê das minhas idas à casa de Teresa, além de visitar uma boa e querida amiga. O rapaz fez o relato completo do que se passava com as crianças. Que absurdo! Como pôde a mãe abandonar os pequenos?
Disse ela que foi à procura de trabalho para lhes dar sustento. E o pai? Na verdade ele vivia com ela, mas não era o genitor das crianças. Como vai ser daqui em diante? Só Deus pode saber. Ei! Filho! Pai! O homem suava aos borbotões. Ricardo enxugou-lhe a testa, refrescando-a com um pano úmido. Pai, tenha calma. Estou aqui, daqui não sairei. O homem tentou continuar. O remédio. Não que. Ricardo opa. Ele voltou a dormir sem terminar a frase, mas essa foi compreendida por quem estava mais do que atenta. Entendeu o que ele quis dizer, Ricardo? Pouco entendi. Estava preocupado em acalmá-lo. No estado em que se encontra, acha-se melhor, mas ele não quer mais ser sedado. Na visita de hoje, o médico diminuirá as doses. Foi o que ele nos passou. Então, fale com ele. Seu pai tem consciência de que está sendo sedado e não quer mais ficar nesse estado, alheio ao que se passa ao redor. Ele ficará mais aflito. Se ficar desperto totalmente, terá consciência de sua imobilidade. Mais cedo ou mais tarde acontecerá. Como poderão saber ao certo sobre suas limitações, se o tem sob efeito entorpecente? Lídia, sou quase um formado em direito e não em medicina. Como posso questionar o tratamento dado por eles? Foi um pedido de seu pai. Passe isso a eles. Mais tarde, como já era previsto, ele teve a visita médica sob o olhar atento de quem devotava àquele ser carinho e proteção. A senhora entendeu bem? De certo, doutor. Eu mesmo ministro os remédios. Então, como o senhor falou, ele ficará mais desperto. Só à noite tomará o medicamento mais forte que o levará a dormir com mais tranquilidade. Estou certa? Correto. Daqui a 2 dias voltarei, ou mande-me chamar se assim for preciso. Ricardo acompanhou o médico até a porta, deixando Lídia na companhia de sua mãe. Filha, você escutou bem o que Augustus pediu. Ele falou o mesmo que diz ter ouvido? Não estou enganada. Deixe-o ele despertar que confirmará o que eu vi. Ricardo retornou ao quarto e ficaram a velá-lo. Capítulo 14. As revelações. Naquele dia Augustus ainda passou sob o efeito do forte remédio, mas pela manhã, Eleonora, Augustus. Deus, dormi demais. Não, minha velha. Eu é que despertei cedo demais, ou melhor, talvez tarde demais pelos erros que cometi. Augustus, não fale assim. Deus é todo poder e bondade e não negará perdão àquele que se arrepende de seus feitos. Mulher, errei tanto, que, como diz você, terei que retornar muitas vezes para resgatar o que fiz de mal. Quanto ao meu estado, tenho consciência de como fiquei. Mereço essa provação. Não fale assim. Por favor, chame meu filho. Preciso que me ajude a me erguer um pouco na cama e, mais tarde, se me trouxer o livro que sempre a acompanha, poderá ler para mim e a acompanharei para erguer meu espírito. Eleonora saiu do quarto com o rosto molhado em lágrimas. Realmente seu esposo estava irreconhecível. Depois de cuidado e asseado, Augustus pediu para ficar a sós com o filho. Ricardo, mais do que minha espinha dorsal, estou partido em vários pedaços. Pai, o que o deixa sem movimento e reflexos ainda desconhecido aos médicos que o tratam. Nada aconteceu em sua estrutura. Está enganado. Estou em 1000 pedaços. Esses foram ficando ao longo dessa vida de desatinos. Vamos deixar essa conversa para depois. Tristezas agora só poderão piorar seu estado. Filho, ainda não entendeu. Quero curar meu corpo, mas antes preciso da cura do meu espírito. Se soubesse quanto mal causei. Acumular fortuna fez-me pensar erroneamente que era superior a todas as criaturas. A abnegação de sua mãe, seu amor incondicional, fez-me sentir o pior dos seres. Apesar de parecer completamente dopado, escutava o que diziam, o que às vezes deixavam escapar. Sobre as crianças. Onde estão? Ricardo ficou nervoso. Não era hora de falar sobre isso. Sua mãe logo estaria de volta e não gostaria que mais sentimentos dolorosos acumulassem em seu coração. Talvez não resistisse a tantas revelações. Pai, outra hora me falará sobre elas. Durma um pouco que lhe fará bem. Você ainda não entendeu. Sabê-los bem é um pequeno passo em direção à minha cura. São seus filhos realmente? Não tenho certeza. Sei que várias vezes a engravidei,
Mas rodas às vezes mandei que um peão levasse a Mariazinha dinheiro mais do que necessário para que a gestação fosse interrompida. Aborto, meu pai. Crime. Como pôde? Ricardo sem querer se exaltou, e o rumor chegou aos ouvidos de quem estava na sala esperando. Ricardo, que se passa? Por que está alterado? A mulher, ao adentrar ao quarto, deu de encontro à palidez do enfermo e à fisionomia exasperada do rapaz. Ricardo, posso saber sobre o que falavam? Eleonora, preciso que me escute e perdoe. Estou ficando assustada. Não gosto do que sinto no ar. Mãe, o momento não é de revelações, e sim de orações. Fervorosas orações. Não. Agora, não. Minha velha, me escuta, pelo amor que você tem a Deus. Estou entregue à minha própria sorte, aquela que procurei. Mas preciso que me escute. Não quero deixar para depois. Já deixei muita coisa para trás. Ficando nesse estado de invalidez, só meu cérebro funcionando, pude avaliar minha vida, rever meus passos, e o que vi foi torturante. Fantasmas do passado voltam para me obsediar. Suas orações, Eleonora, os afastam, mas voltam quando você não está aqui. Sua fé e sua força é a minha proteção. Não sou covarde. Me conhece melhor do que ninguém, mas desconhecia essas forças. Estou aniquilado, esmagado, preso não só nessa cama, mas em atos vis por mim praticados. Pai, está se cansando, amanhã você continua. Pode não haver amanhã. Augustus, está arrependido e Deus não lhe negará absolvição pelas suas faltas. Logo estará de pé e mostrará ao Senhor seu arrependimento com suas ações. Vocês ainda não entenderam. O que está dentro de mim me corrói. Amanda a moça Teresa, pai, deixe o Ricardo. Talvez o que pensa que para mim será surpresa será só confirmação. Ela foi embora por minha causa. Ela me odiava. Prudêncio nunca soube quem foi o autor da desgraça da filha, como ele falava. Se soubesse que estava ao alcance de seus olhos, me fuzilaria. Talvez tivesse sido melhor. Pai, quer dizer que Teresa, entendeu agora por que eu não a queria aqui? Por que não queria vocês dois juntos? Por que queria que deixasse a casa e fosse embora? Pai, pede perdão e justifica o que não tem justificativa. Não a amparou no momento e ainda queria longe, sem eira nem beira. Eleonora estava aos prantos. Sabia das andanças do marido, mas nunca supôs que aquela menininha que a encantava, que depois se tornou uma bela moça e amiga. Não. Era demais até para quem procurava ter entendimento sobre todas as situações. Augustus, como pôde? Deixou a mãe ir embora, não a acolheu quando os avós partiram. Negou a ela o amor. Eleonora saiu dos aposentos aos prantos. Dona Eleonora, o senhor Augustus piorou? A mulher nem respondeu, foi direto para o quarto para dar vazão ao sentimento do momento. Espíritos auxiliadores vieram em socorro de quem precisava do sustento em orações. Ela não chorava pela traição, e sim pela covardia do esposo, por tudo que lhe negou a Teresa. Rodeada e energizada por fluidos protetores e curadores, Eleonora serenou. Lembrou-se então de duas boas almas que Deus colocou no caminho daquela doce menina. Prudêncio e Emerecilda deram a ela mais do que o amor de avós. Cobriram o espaço vazio deixado por quem a renegou. Eleonora ajoelhou-se aos pés da cama e orou. Orou por aquelas doces criaturas que com certeza ainda olhavam Teresa. Agradeceu-lhes a infinita bondade e pediu desculpas por aquele que não soube trilhar as diretrizes de Deus. Uma batida leve na porta pôs fim à oração. Mãe. Mãezinha, posso entrar? Eleonora enxugou as lágrimas, se recompôs e tentou dar firmeza à voz. À vontade, filho. Ricardo empurrou a porta e encontrou-a serena, sentada na cama. O rapaz sentou-se no chão e colocou a cabeça em seu regaço. Não precisavam de palavras. O sentimento era uno. Assim ficaram por um bom tempo até Lídia, que estava desorientada, sem saber o que se passava, adentrar no quarto. Ela tocou de leve o ombro do rapaz, que imediatamente levantou-se, recompondo-se. Ricardo, posso ajudar em alguma coisa? Sinto que algo grave aconteceu. Desculpe, não quero ser inoportuna, mas não quero ficar alheia em momento de dor. Eleonora antecipou-se ao rapaz. Sente-se, Lídia. Mesmo se vocês não se unirem em bodas, sinto-a como parte da família e, por isso, minha filha, para começar,
Quero que saiba que o ciúme que sente de Teresa, senhora, foi infantilidade minha. Já conversei com Ricardo sobre isso e peço que também me perdoe. Irei até a casa de Teresa e pedirei que me ouça, se ela puder. Filha, deixe-me continuar. O que queria lhe dizer é que Teresa carrega nas veias o mesmo sangue de quem diz ser sua amada. Agora sim, Lídia ficou tonta, zonza, sem saber se o que escutava era o que queria que fosse real, ou imaginação de sua mente. Ricardo, será que você pode me explicar melhor? O que minha mãe acabou de falar é verossímil. Teresa é filha de meu pai. Bem, assim ele o diz. Por que isso agora? Será pela divisão de bens se algo lhe acontecer? Não, Lídia. Culpa, arrependimento, remorso pelo que fez a ela, ou melhor, pelo que não fez para ela. E claro, se tudo for verdadeiro. Filho, eu não tenho dúvidas. A mãe de Teresa sempre foi uma moça recatada. Aqui trabalhou e pouco saía da fazenda. Parecia revoltada com as condições em que vivia. Não cantava, pouco sorria e muito menos dialogava com os desta casa. Mas várias vezes peguei seu pai com ela em meias conversas. Ela parecia repudiá-lo, mas se teve uma filha dele, mãe, não temos certeza. Ela pode ter dito isso e não ser. Ricardo, ela sempre se negou a dizer o nome de quem engravidara. Deixou a criança aos cuidados de Emerecilda antes mesmo de partir. Parecia que vivia aqui, mas estava sempre longe. Com certeza, não era feliz. Mãe, Teresa nos odiará. Tem certeza do que diz? Estamos falando de Teresa. O ódio não tem espaço no coração dela. Queria ter a sua certeza. A senhora vai falar com ela? Dirá o que nos foi revelado. Vamos nos acalmar, nos recuperar desse baque e deixar Deus escolher o momento propício. Agora vou voltar para o local de onde não deveria ter saído. Me faltou o equilíbrio, esquecida de que quem me falava não poderia ir atrás de mim. Mãe, queria ter um pouco do seu bom senso. Apesar dos pesares, pensa nele desculpando-o. Não. Você não entendeu, fui conivente. Aceitei várias situações. Nunca disse uma palavra que o desagradasse. Nunca tolhi seus malfeitos, a maneira que se dirigia aos empregados, o modo como falava com você e outras coisas mais que se escuta aqui, ali. Fui cega sem ser. Deve-se orar, e não se esconder atrás das orações. Pedi forças e não fui à luta. Mas o que poderia ter mudado? Não sei. Mas poderia ter tentado. Mãe, sabe as crianças que o pai acolheu quando elas perderam o teto em que moravam quando o barranco desabou? Claro que lembro. Então Teresa não veio pedir auxílio, e seu pai, até me surpreendendo, instalou-os em uma casa perto do lago, que mandou erguer. Não sei como lhe dizer, o que foi Ricardo. Ele os expulsou? Então, Lídia entrou no diálogo com a parte que sabia. Deve ter sido isso, sim. A mãe foi embora, mas Teresa os acolheu e estão morando aqui. Lídia, desculpe, só quis ajudar. As tais crianças estão aqui. Filho, por que Teresa não me disse? Eu nunca proibiria. No que Lídia se adiantou, Ricardo perdeu a coragem de contar o restante e o mais importante. Mãe, vamos voltar ao pai. Deixei lá Veridiana, mas ela também deixou os afazeres. Eleonora deixou-se conduzir sem mais palavras. Sua cabeça estava um torvelinho de emoções. Ao chegarem ao quarto do enfermo, viram que ele dormia, com certeza ainda sob efeito das fortes doses de calmantes que vinha tomando diariamente. Mãe, ele dorme. Então vá descansar. Foi um dia atribulado, e temos que nos preparar para os que seguirão. Filho, o que mais poderá ele nos revelar, além do que já foi dito? Ricardo calou-se. Não poderia dizer a ela que, de uma hora para outra, a família cresceria enormemente. Mais adiante, Teresa. Teresa, tônico, por que você grita tanto? A pipa, dei-lhe demais e ela caiu no lago. Deixe. Fique aqui com seus irmãos que vou até lá. Menina Teresa, aonde vai? Perguntou o peão Pedro. Pegar a pipa dos meninos. Por favor, dê uma olhada neles. Assim que Teresa se afastou, Ricardo apareceu à porta da casa grande perguntando por ela. À distância, o vento fez a confusão. Teresa, senhor, foi pegar uma pipa que caiu no lago. Caiu no lago? Pedro, você esqueceu o perigo da parte funda. Teresa.
Teresa. Não, lago não, Augustus gritava, parecia enlouquecido. Eleonora agarrou-se a ele, sendo também amparada por Lídia. Assim que Ricardo escutou os gritos, correu ao quarto. Augustus continuava ensandecido. Ricardo, ajude-a. Não deixe que ela se afogue como as criancinhas que lá foram despejadas. Mãe, deixe que eu cuido dele. Ricardo afastou-a carinhosamente, entregando a Lídia. Pai, acalme-se. Nada aconteceu a Teresa. O lago. Escutei você dizer que ela caiu no lago. Pai, Teresa nada naquele lago desde que éramos pequenos, e juntos nos deliciávamos com aquela água. Você não sabe o que esse lago guarda. É um túmulo. Augustus falava olhos arregalados em direção ao vazio. Pai, está confuso. Lídia, dê-me esse frasco que está ao seu lado. Esse remédio o acalmará. Não. Filho, não posso impedir que me dê, mas peço, em nome de Deus, que me deixe lúcido. A respiração do homem foi melhorando gradualmente até que ele se acalmou. Filho, vá ver Teresa. Rogo àquele que, como sempre escutei de sua mãe, tenha mão em todos os acontecimentos que minha filha esteja bem. Ricardo deixou aos cuidados de Veridiana, que já tinha saído do aposento, mas retornou ao escutar os gritos aflitos do patrão. No plano espiritual, Prudêncio, pedi permissão para vir lhe falar. Sabe o que está acontecendo na casa grande? Não, minha velha. Só saio daqui para ir até o templo orar e entender um pouco sobre os erros cometidos. Mas aconteceu algo grave? Temo que sim. Queria falar com nossa filha, mas ela foi com um grupo em ajuda aos que chegam de uma grande catástrofe. Muitos foram receber aqueles sofridos espíritos e, dentre eles, nossa filha. Mas o que você pretendia com ela que eu não posso ajudar? Pode, por isso estou aqui. Nossa filha sempre se omitiu, e nós nunca mais a interpelamos. O tempo passou e agora a dúvida, ou bem dizer a certeza, afastará ou unirá de outra forma dois seres que amamos. Apesar do tempo que aqui estou ainda não tenho muita compreensão. Agora mesmo, nada entendi do que você disse. O pai de Teresa. Você sabia que era o nosso patrão? O senhor Augustus? Nunca. Não. Não poderia. Ele não desrespeitaria minha menina. Pois agora mesmo, em seu leito de dor, foi feita por ele a revelação. Não. Nossa filha o odiava. Será que a razão não foi essa? Prudêncio largou na terra o que tinha nas mãos e suspirou. Vou pedir permissão para ir até lá. Não. Vamos até o templo orar. Vamos pedir auxílio para que tudo se esclareça. Prudêncio, não deixe que a raiva, a indignação, o leve para outros lugares. Ele deixou-se conduzir, e a Merecilda foi ao encontro de quem a esperava. Em um ponto não muito distante, tônico, só pude recuperar a armação e mesmo assim terá que ser refeita. O menino tomou das mãos de Teresa o que sobrara da pipa e foi ter com os irmãos para mostrar o desastre. Teresa, o patrãozinho está à sua procura. Disse-lhe onde tinha ido, é melhor se apressar. Teresa sabia que estava atrasada em seus afazeres, mas o dia estava tão lindo e as crianças teimavam em colocar no alto aquela pipa colorida. O que fez com que Teresa não questionasse a brincadeira foi a alegação das crianças de que os pais, onde estivessem, veriam a pipa e voltariam para casa. Eles diziam que seria um sinal para eles, pois os pais os ensinaram a empinar pipa. Como poderia Teresa ignorar esse argumento? Chegando à casa grande, Teresa estava deveras preocupado. Machucou-se. Já vi que se trocou, mas como pôde ficar com os cabelos do jeito que estão? Ricardo, você me atropela com tantas perguntas. Machuquei-me onde? O que aconteceu de diferente nos meus cabelos? Estão secos. Por que não estariam? Pedro me disse que você tinha caído no lago. Foi dar um mergulho? Fez bem. O dia está maravilhoso, se assim lhe parece. Ricardo, está estranho. A pipa dos meninos caiu no lago, e por que para você o dia não estaria lindo? Já sei. Seu pai, não é? Teresa, você odeia. Como poderia? Esse é um sentimento ruim que mais mal faria a mim do que a ele. Sim, aquela era Teresa. Linda por fora e exuberante na alma. Mas por que me procurou? Ontem deixei tudo encaminhado, apesar do meu atraso. Nada ficará fora do horário. Longe de mim isso que diz. Só queria vê-la,
sabê-la bem. Então, se me dê licença, vou para minha labuta. Espere. Vamos até o quarto ver o pai. Precisam de minha ajuda. Deixe-me ir até a cozinha ver se tudo está contente e logo para lá me dirigirei. Assim dizendo, Teresa deu um rodopio, fazendo esvoaçar em seus longos cabelos. Ricardo admirou-a. Agora entendi o sentimento que tinha por ela. Era mais do que amizade, era um sentimento fraterno. Voltando ao quarto, encontrou Lídia e sua mãe debruçada na cama com a mão de seu esposo entre as suas. Lídia não insistiu para que ela fosse repousar. Veja se consegue fazê-lo obedecer. E você? Estava falando com Teresa. Augustus, que parecia dormir, abriu os olhos indagando, agora mais calmo, onde está ela? Ricardo, traga aqui. Preciso que ela me perdoe. Ela virá. Foi cuidar de alguns afazeres, mas logo estará aqui. Eleonora, você precisa descansar. Me martiriza ficando aqui, esvaindo suas forças. Já fez muito por mim. Mais do que mereço. Só preciso que me ponham mais recostado. Fica melhor para que eu fale. Pai, o que quis dizer quando falou sobre o lago? Ricardo, advertiu a mãe. Deixe-o, Eleonora. Se quero me redimir de meus pecados, se preciso ser perdoado por todos, precisam saber de toda a verdade, do contrário não será válido o perdão. Augustus, se você errou, não seremos nós seu juiz. Seu julgamento será mais além. Somos seres imperfeitos caminhando em direção à evolução. Então, que seja só desabafo, mas, se não falar, esse peso não sairá de minhas costas. Envergarei cada vez mais pela culpa que carrego. Mãe, deixe que ele fale. Eleonora voltou a sentar. Estava deveras extenuada. Sei do risco que corro ao falar. Talvez sua mãe não queira mais cuidar de mim. Se fizer isso, a razão estará com ela e Deus compreenderá. Sabe, filho, o dinheiro te faz importante, faz você pensar que está acima do bem e do mal. Você acaba por não saber discernir. Pessoas e objetos tornam-se iguais. Meu domínio das terras e de tudo que há sobre ela acabou por incluir os seres que me serviam e que eu deveria respeitar. Tomava as mulheres e filhas de meus empregados como se fosse obrigação delas me servir. Não pense que foi falta de amor por sua mãe, sempre amei e amarei até o fim dos meus dias. Ao fim de meu relato, espero que um dia possa me perdoar. Mas sobre o lago, cada vez que alguma engravidava, pedia a Prudêncio que levasse dinheiro suficiente para interromper a gravidez e, ao mesmo tempo, comprar o silêncio. Um fazedor de anjinhos era chamado, e os fetos eram despejados no lago. Pai, como pôde? Pensei que só a mãe de Teresa não tivesse me obedecido. Muitas vezes, aqui em casa, sua mãe nos pegou em fortes diálogos. Dessa vez não pude usar Prudêncio. Ele de certo me mataria. Se o tivesse feito, teria sido melhor para mim. E a Mariazinha? Quem? Rosa Maria. A mãe das crianças que o Senhor abrigou quando o barranco desceu, e agora sei que me fez não por caridade, e sim por culpa. Eu enviei o dinheiro para ela, todas as vezes que foi necessário, mas agora sei que não fez uso para o que deveria. Devo isso a ela. Isso não isenta de culpa. Eleonora levantou-se e saiu do quarto. Não queria escutar mais. Não reconhecia quem dissera tudo aquilo. Dedicara sua vida àquele homem e pensava tudo saber sobre ele, seus gostos, suas manias, seus desejos, e agora? Saiu pelo corredor em passos lentos, e logo Lídia estava em seu encalço. Dona Eleonora, espere. Posso lhe fazer companhia? A moça enlaçou pelo ombro, baqueado pelo peso das tristes revelações. Dona Eleonora, se bem compreendi, a família tornou-se numerosa, não é? Desculpe falar sobre isso agora, mas, juntando os acontecimentos, fora Teresa, as crianças que se encontram na casa dela também são filhas do Sr. Augustus, não é assim? Lídia, estou tão confusa quanto você. Se não se importa, preciso me recompor, e isso só se dará se de fato me entregar às orações. Peço que me perdoe se estou sendo intrusa, mas só mais uma coisa. Os bens da família terão que ser repartidos por muitos. Já pensou nisso? Lídia, não acha imprópria a hora de falar sobre isso. Se o seu esposo gozasse saúde, seria a última coisa a se pensar, mas quero lhe lembrar da precariedade dela. Lídia,
que vem isso agora? Ainda estou tonta por conta do que se passava ao meu redor e não via. Só posso lhe dizer uma coisa: o que menos me preocupa é a herança de família. Tantos tiverem direito, portanto será dividida. Agora peço que me desculpe, mas estou fatigada. Se precisar de minha ajuda, é só chamar. Eleonora assentiu a cabeça e retomou seus passos. Não atinou no momento o motivo de tanta preocupação da parte dela. Se tivesse ouvido seus resmungos, tudo ficaria mais claro que a mais límpida água. Retornando ao quarto do enfermo, encontrou quem já não era considerada sua rival. Teresa, fogo sabê-la bem. O senhor Augusto os assustou se eu pensar que tivesse caído no lago. O lago não oferece perigo a quem o conhece, não é mesmo, Ricardo? Disse isso ao meu pai. Ele agora dorme devido ao medicamento aplicado. Queria falar comigo? Quer que lhe renda aqui? Pode deixar, fico em vigília. As ordens que tinha que dar, já o fiz. Lídia nem esperou Teresa terminar, saiu puxando o rapaz pelo braço, antes mesmo que ele esboçasse qualquer reação. Quando chegaram à varanda, o rapaz não se conteve. Lídia, disse a minha mãe que tomaria conta do pai e não que delegaria essa função a outra pessoa. Filha dele, esqueceu? Será que ela só terá direitos? E os deveres? Dizia sua mãe algo que está passando despercebido a vocês. Já quem entende de leis e sobre isso não é ignorante, aonde quer chegar? Ricardo, nossa formatura se dará no final do ano, assim acredito que será. Está se esquecendo de avaliar monetariamente os acontecimentos. Ainda não sei aonde quer chegar. Na herança que será dilapidada, pois será dividida em 1000 pedaços. Foi para isso que me trouxe aqui? Não sou tolo como pensa. Então, já pensou em algo, não é? Se aceita minha ajuda, vou logo lhe dizendo como ajeitaria essa situação se fosse comigo. As crianças as colocaria em um internato. Nada prova que são realmente filhos de seu pai. Obrigação com elas teria que ter a mãe que as abandonou. Quanto a Teresa, dê ela um dote, faça isso e a tirará do seu caminho. Quanto a sua mãe, ela não achará estranho suas decisões, pois é o filho amado e nada fará para prejudicá-lo. Lídia, ouço-a, mas temo o que escuto. Pensei que tivesse mudado. Pensei que seu coração fosse igual à sua beleza exterior, mas vejo que me enganei. Se condeno os atos de meu pai, como acha que me sentiria agindo como um crápula? Você ainda não entendeu. Só quero ajudar. Desse tipo de ajuda, não preciso. Pensa que sou uma marionete a quem possa mexer as cordas. Como bem lembrou, e aí, sim, tem razão, sou quase formado em direito e com mérito, sei dos direitos dessas crianças de Teresa. No tempo certo, farei com que tenham direito ao que caberá a cada um. Tudo em cartório se deseja saber. Você é tolo. Vai viver na penúria pelos desenganos de seu pai. Agora que pensa que tudo foi esclarecido, quer ser ao senhor salvação. Agora Lídia já falava em tom de deboche. Sua aparência mudou, da moça bonita e meiga nada restou. Está virada. Perdeu o bom senso e até a arte de enganar. A última coisa que desejava para sua vida era casar com um pobretão. Viver de salário, nunca. Ela sempre dizia que nunca conseguiria viver com dinheiro limitado. Nasceu em berço de ouro e assim iria continuar até o fim de seus dias. Pobre tola. Mas de uma coisa ela tinha razão, os bens lhe pertenceriam até o fim de seus dias aqui na terra, pois, desencanada, sua fortuna seriam seus feitos. Ricardo deixou-a, pois escutá-la seria aumentar sua dor. Chegando ao quarto, ele permaneceu calmo, mas balbucia algo sem nexo. Fala de minha mãe, do lago que é um grande túmulo, pede que eu de lá me afaste, mas tenho certeza que não sabe que estou do seu lado. Ricardo abraçou a moça e fê-la sentar. Teresa, aconteceram tantas coisas desde o acidente. Sabe, sempre fomos grandes amigos e sempre achamos que éramos mais que isso, lembra? Lembra quando corríamos pastos afora? Eu cuidava de você e você cuidava de mim. Sempre houve um forte sentimento nos unindo. Afastados, porque fui para a faculdade, meus pensamentos estavam sempre ligados e ansiosos pelas férias. Teresa o escutava e pouco entendia daquela enxurrada de palavras. Ela ia falar, mas ele colocou o dedo em seus lábios impedindo-a, pois precisava continuar sem ser interrompido. Teresa,
Pelos que nos atingem com revelações que nos fazem sofrer devemos ter clemência, pedir ao Criador que nos sustente em nossa fé, pois, como todos sabemos e acreditamos, o julgamento só a Ele caberá.